Vocês estão vendo aí? Vou fechar aqui. Ainda não. Agora sim. Está aparecendo? Agora sim. Deixa eu fechar o que está por trás ali, porque... Aí, beleza. Está aparecendo alguma coisa por trás? Não. Não, Só né? a lâmina mesmo, não. Tá certo, então tá bom. Pessoal, então hoje nós vamos falar da segunda parte do livro Ser Consciente, que essa segunda parte é a... Engraçado que está pequena aqui para mim, não sei por quê. Para mim está bem grande, tá bom. Tá? Tá. Deixa eu aumentar aqui. Agora deu. É a segunda parte, que é ser e pessoa, tá? E eu achei muito interessante, Joana, né? Ela, nessa segunda parte, ela inicia a segunda parte com o que a gente comentou na segunda passada, né? Do ser do nosso infinito em nossa finitude. Então, a gente começa a observar que ela levanta a questão do ser e pessoa, né? Não, a princípio, quando eu comecei a ler, eu fiquei meio que comparando o que é ser, o que é pessoa. Aí eu falei, não, mas a questão não é essa, não é ser ou pessoa, é ser e pessoa. Então, a nossa estrutura física enquanto pessoas, né? Trazendo nessa pessoa de hoje, nessa estrutura que eu tenho hoje, física, corpórea, o ser que eu sou eterno, né? A minha eternidade na minha finitude. Então, isso fica muito claro, né? Em todas as falas, em todos os momentos que Joana, né, nos coloca conscientes, né? Nos levanta ou nos destaca essa necessidade dessa consciência de nós mesmos, a todo momento. Então, eu peguei uma parte, não é o início, tá? Desse capítulo, porque ela vai fazer tipo uma abrangência, é até uma parte assim bastante extensa, mas eu achei que depois a gente pode até comentar, ou depois a Karina pode até ampliar, né? Eu achei melhor, mesmo sendo um pouco mais extensa, eu consegui fazer com que colocasse, assim, lançasse as ideias, tá? Porque Joana, ela vem com essa questão de ser e pessoa, ela coloca essa pessoa, esse aspecto físico, né, vamos dizer assim, em 5 estruturas, né, que são consciência, são 5 dimensões, na verdade. Consciência, comportamento, personalidade, identificação e individualidade. Então, ela faz um resumo, né, da nossa essência enquanto o que nós trazemos em nós enquanto pessoas, né, a nossa essência. E eu achei muito interessante iniciar ou colocar como, vamos chamar isso de epígrafe, que é o texto introdutório, né? Quando ela fala, não pretendemos inovar modelos, antes resumir correntes e apresentar uma síntese. Então, ela mesma já coloca, olha, não tem nada de novo aqui para nós, né? A gente está fazendo, né, no nosso estudo, nós estamos resumindo, pegando essências de correntes já existentes e vamos apresentar uma síntese. E essa síntese é o quê? A pessoa sintetiza quando corporificada
as dimensões várias. Essas dimensões aqui, né, que ela vai destacar depois, que ela vai fazer esse comentário aí dessas 5 dimensões, que ele cumpre preservar e aprimorar, facultando o desabrochar de recursos que ele fazem embrionários, ou seja, que estão latentes em nós ainda, e que a gente precisa fazer com que ele brote, né? Com que ele crie raízes em nós, e são essenciais ao nosso existir. Eu achei muito interessante hoje, no grupo Prece, e eu achei muito bacana a fala de... Eu até coloquei aqui, só um minutinho. A fala que vem de Paulo, né? Que veio lá, Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Eu achei muito interessante, porque eu acho não, ele dialoga bastante com o que a gente vai comentar hoje. Olha que interessante o texto. Aprendamos, no entanto, e reticências. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso aí é uma fala de Paulo. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, qual acontece a nós outros. Buscávamos o evangelho e pregávamos o evangelho, atendendo a sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração, pretendendo subjugar a justiça divina. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais no imediatismo das gratificações terrestres. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas, a maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escreveu a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Portanto, quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Eu achei muito pertinente ler esse texto hoje, que no momento que a Franci postou, que eu fui ler, eu falei, nossa, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai comentar hoje, né? E mais uma vez aqui, né, Joana, ela fala dessa questão, como é a palavra de Jesus, como é o evangelho, a gente vai falar de amor, né? A gente vai falar do que nos alimenta a alma, daquilo que nos mantém vivos, que nos mantém firmes no propósito de ser cada dia melhor, né? E esse amor a nós mesmos, amor ao nosso próximo, né? Um amor desinteressado. É muito comum, né? Chega a ser clichê falar amor incondicional, mas é um amor sem interesse. E esse amor sem interesse, ele não é brincadeira, não. Ele não é fácil, né? Ah, eu amo, tá. Como que você ama alguém, por exemplo, que agride um filho seu, um neto seu? Que ele é o grande desafio nosso, né? Esse é o nosso grande desafio. Então, isso é amar de forma incondicional.
Quer dizer, eu não coloco condições para amar. Eu vou te amar se você fizer isso para mim. E é exatamente isso que esse texto fala, né? Eu vou amar a Jesus se ele fizer o que eu quero, né? Se ele fizer, se ele me der aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Então, Joana, ela começa, né? Essa segunda parte começa ser e pessoa. E Joana, ela já chega quebrando, né? Ela já pega lá a estrutura não linear dela. Ela começa pela pessoa. Mais uma vez, lembrando o que foi falado segunda passada, a gente precisa do concreto, né? Ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos cometendo os mesmos erros, analisando as coisas de forma ainda não reta, né? Ainda de forma curvada ou mal analisada, ou talvez até com más intenções, por melhor que seja a nossa intenção, a gente às vezes não consegue manifestar, né? Então ela começa com pessoa e ela vem falando, né, da questão do que é, né, o que é a pessoa. E já começa falando lá do século, acho que 5, 6, né? Acho não, 5, 6, é isso mesmo, depois de Cristo, né? Que vem aí com Boécio, né? Boécio com um filósofo, poeta, um teólogo, um estadista romano, né? E ele dizia que a pessoa ela é constituída de uma substância individual, mas racional, de natureza racional. E vem essa estrutura, o aspecto racional, né? Então, e São Tomás de Aquino, ele também segue os mesmos conceitos desse cara, né? Anício, Mânlio, Torquato, Severino, Boécio, ou simplesmente Boécio. E São Tomás de Aquino, ele vem com esse mesmo conceito. E ele fala, e São Tomás de Aquino ainda fala, a procura da sabedoria e do amor de Deus é a verdadeira fonte da felicidade. Agora, como é que vamos encontrar ou entender ou assimilar essa sabedoria, né? Como é que nós vamos procurar? Como é que a gente vai caminhar para essa fonte de felicidade que é o amor de Deus? E a filosofia ela vem, né, em longos anos e milênios até, tentando entender, né, tentando explicar quem é essa pessoa, né? O que a pessoa é, né? E várias vertentes, várias ideias, várias escolas filosóficas, né? Diante de que surgiram essas várias? Porque o indivíduo, a filosofia ele mostra que o indivíduo difere, né, o indivíduo e o ser psicofísico. Né? Nós temos o ser racional e nós temos o físico e nós temos o ser psíquico. Aí vem a estrutura da psicologia, né? E isso deu margem para várias ideias, vários pensadores, vários filósofos, vários estudos, né, em torno disso. Quem sou eu? Quem é esse ser? Quem é esse indivíduo? Quem é essa pessoa? Né? Quem sou eu? Aí nós temos aí, ela destaca, né, Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um filósofo prussiano, né? Ele passou uma grande parte da vida dele quase que no anonimato. E ele dizia que uma pessoa, ele acreditava, né, que uma pessoa ela só atingiria a essência dela a partir dos 39 anos. Ele, então, viveu esse período na dele. Ele era professor, ele vivia normal, tinha família, tinha tudo, e viveu assim. Um dia, lá, ele tem em mãos, ele resolve ler sobre a época, ele começa a ler os escritos de René Descartes. E quando ele concorda, mas ele acha que aquilo não tinha como aplicar, né? E ele passa, então, quando ele tem acesso a essas ideias iluministas, né? Que foi lá do século XVIII,
e o século XVIII, lá em torno de, no início, em torno de 1750, 70, por aí. Então, ele tem acesso a isso e ele passa, acho que 10 ou 11 anos, lendo isso e tentando entender. E ele entra, então, ele publica 3 livros, né, que são chamados de 3 críticas de Immanuel Kant. É a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do julgamento. Esses 3 livros foram como livros de cabeceira para a moderna filosofia lá do século XVII, né? Então, do século XVII era chamada moderna filosofia. Não vamos confundir com filosofia moderna, tá? Então, a moderna filosofia é a do século XVII, que aí ele vem e fala da seguinte forma, né? O conhecimento verdadeiro só é possível pela conjugação entre matéria, proveniente dos sentidos, e forma, que são as categorias do entendimento. Então, ele achava que a questão do julgamento, né, ou melhor, da razão, ela tinha muito mais além daquilo ali, que a gente não pode negar os nossos sentidos, a gente não pode negar os nossos sentimentos, a gente não pode negar até mesmo a nossa forma, ou a forma como esse sentimento se manifesta. Eu também separei até uma fala do próprio Kant, que eu achei também muito bacana, para eu falar aqui para vocês. Só um minutinho. Olha o que ele escreveu. Ele escreveu 3 estruturas. Então, eu achei interessante também, porque como nós vimos, né, no capítulo anterior, o ser como um ser trino, né? Espírito, perispírito e físico, né? Matéria. Então, ele fala assim, ó, ele propôs 3 formulações, né, para as ideias dele. Age como se a máxima de tua ação devesse ser transformada em lei universal da natureza. Então, olha como ele sai do aspecto que é puramente racional. Tanto é que os livros dele são críticas da razão, né? Razão pura, a razão prática e do julgamento. Então, eu achei muito pertinente a gente falar sobre isso, né? E as outras. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na outra pessoa, sempre como um fim e nunca como um meio, né? Faze a todos os outros o que você gostaria que fizesse com você. É a lei da universalidade, né? É a lei de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a ti como a teu próximo. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Então, Joana, quando ela coloca, né? Ela coloca Immanuel Kant como um exemplo, é porque ele começa, então, a mexer, né, no aspecto da filosofia, a aprofundar o que até então as pessoas acreditavam no aspecto racional. A psicologia não tinha tanta força assim, né? Já existia o aspecto metafísico, lógico, né? Nós temos aí como exemplo desses aspectos metafísicos e tudo mais, como a alquimia, né? Então, os alquímicos tinha-se a ideia que é transformar tudo em ouro, mas, na verdade, é transformar o quê? A nossa essência em ouro, em pessoas do bem, em descobrir o amor interno, o amor ao próximo, amor a si mesmo, né? Então, aqui, Joana, ela diz que são conteúdos mais aprofundados quando da análise da pessoa em si mesma. Então, ele pega a pessoa como físico e começa, então, a mexer, a remexer na essência, da nossa essência enquanto pessoas, enquanto humanos. E aí, ele, utilizando
dessa visão ampliada, né, de pessoa, que não somos somente isso que todo mundo vê, a aparência externa, começa, então, faz ressurgir a metafísica, que naquele período estava bem em baixa por causa dos pensamentos dos racionais daquela época. Aí a psicologia, né, ela vem. A pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conceitos humanistas, comportamentalistas e essencial a novos potenciais que estruturam o ser pleno. Então, a psicologia, ela já traz isso. A gente já fez estudos, né, da primeira parte, né, que foi a quarta força, que é da psicologia transpessoal. Então, aqui Joana, ela trata realmente da filosofia, da psicologia transpessoal. Então, se é transpessoal, ele vai além. Então, vai além do aspecto de humano, de ser humano, do simples comportamento, a minha reação, o meu externo, né? E por que eu ajo assim de forma externa que eu trago na minha essência? O que eu carrego em mim? Porque eu ajo dessa forma? Justifica? Explica. Então, a psicologia veio para nos mostrar isso aí, né? A psicologia ocidental, até então, mais uma vez, Joana reforça isso aí, ela retoma isso, né? Ela fala que a psicologia ocidental, ela tinha aquela ideia de limite, né? Do nascer até o túmulo, né? Do momento em que é concebido até o momento da sua morte. E limitava-se nisso. Mas a psicologia oriental, né, ela já veio mostrando um outro fator, uma outra forma de analisar, né? Porque a psicologia oriental, com suas ideias, o ser ele precisa de mentalização, existe um ser pensante, esse pensamento ele vai gerar emoções, ele vai gerar atitudes, esse pensamento ele vai transformar a realidade, né? Então, ele vai mudar a estrutura de vida de um ser. O meu pensamento, nós somos o que pensamos, né? Nós sabemos, nós somos herdeiros de nós mesmos. E nós vamos falar isso também mais à frente um pouquinho, tá? Então, quando fala embora a sua imanência, quer dizer, o que a gente traz dentro de nós mesmos, né? O que a gente carrega em termos de colocar de cá, porque está me atrapalhando o negócio aqui. Só um minutinho, gente. Aqui. Então, o que eu trago, né? Como eu vou me expressar? Tudo em relação à minha essência, né? A minha pessoa, o que eu carrego dentro de mim. E a psicologia oriental já nos mostra isso, né? Lembra de quando a gente falou, né, do cérebro do hemisfério direito, hemisfério esquerdo, hemisfério esquerdo é o mais racional, que é mais ocidental, e o direito, ele é mais metafísico, né? Ele é mais emoção, ele é mais os sentidos. Então, ele é mais do Oriente, ele é mais do oriental. Então, nós vamos, né, os nossos estados de plenitude, os momentos em que você consegue se conectar com o universo, e você consegue se conectar com você mesmo, você entra num processo de nirvana, né? Que é tão falado aí, que nós temos Buda, né? Isso já é comprovado que tem pessoas que realmente levitam, né? Então, superam os limites do próprio corpo. Se nós temos condições de chegar a de superar os limites enquanto matéria, o que nós trazemos dentro de nós? Que força é essa? Né? E a gente está sempre procurando essa força. E a gente está sempre batendo a mesma tecla. E a gente está de encarnação em encarnação cometendo os mesmos erros. Né? E a gente acaba estagnando. Então, como eu costumo dizer, ou nem só eu, como costume dizer, até mesmo dentro da doutrina, essa é a melhor época para você crescer. Esse é o momento certo, né? Esse é o momento em que você precisa ter olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir, saber falar, saber perceber,
né? Uma palavra, ela desvenda mistérios. Uma palavra, ela te tira, desanuvia, né? A sua mente, ela te liberta. Então, a gente está sempre aí, como a figura aí, a gente está sempre em ondas, né? Em movimentos, eternos movimentos. Então, às vezes, o movimento um pouco mais lento, às vezes, o movimento mais rápido, né? A própria física quântica mostra isso, nós somos energia. Então, vamos ver, né? Que tipo de energia, o que a gente pode fazer para a gente melhorar, né? Os estudos transpessoais, incorporando as teses orientais, considera a pessoa um ser integral. Então, a transpessoalidade, né, a psicologia transpessoal, ela expressa de várias formas, né? Nós temos aí a questão, aí nós vamos entrar de forma mais particular na questão da consciência, né? O que é a nossa consciência? Mais uma vez, falando um pouquinho mais da consciência. O comportamento, nosso comportamento diante de nós e diante do outro, diante da vida, né? O que eu faço com esses conhecimentos que eu estou adquirindo, né? Nesses momentos de estudo nosso, nesses momentos em que eu paro e vou pensar, né? Como foi o meu dia, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, de você fazer uma oração, né? Está mais do que provado que a oração, ela tem um poder magnífico, né? Ela tem um poder de transformar, de mudar até mesmo a minha forma, a minha mente, a minha forma de pensar. E eu sou o que eu penso, né? Nós somos o que pensamos. E nós temos aí, então, a personalidade, a identificação e a individualidade. E tudo isso expresso em quê? Nesse ser trino, né? Que é a matéria, né? Que nós temos, que é esse efeito aqui. É como eu me apresento para o mundo, como eu me exteriorizo, né? Como o meu espírito se mostra, tem a cara. A minha cara hoje é essa, né? E o meu perispírito, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu consigo assimilar, ele vai registrar. Então, ele é o modelo organizador biológico. Então, ele vai moldar o meu corpo. E ele vai passar para o meu corpo o que está registrado em toda a sua história de reencarnação e reencarnação. Está tudo registrado ali. E o espírito? O espírito é a nossa individualidade eterna. Então, nós já temos aí, eu já sei, a individualidade é o espírito em si mesmo, né? E a visão transcendental espírita elucida os inúmeros fenômenos paranormais de consciência anímica e mediúnica, existência humana, dinâmica, imortalista, conteúdo de significado, de causalidade. Nós temos a causa e efeito, né? Nós temos a lei de causa e efeito. Então, como as coisas se manifestam, né? A colheita, ela é opcional, né? O plantio é opcional, mas a colheita é certa, né? Eu posso plantar o bem ou o mal, mas eu vou receber aquilo que eu plantar. Então, eu vou trazer tudo isso expresso em mim, né? Então, o meu corpo, ele vai manifestar tudo aquilo que eu trouxe, né? Se eu continuo batendo na mesma tecla, cometendo os mesmos erros, né? A gente para. A espiritualidade, o amor de Deus é tão grande que ele fala assim, eu preciso parar aquela pessoa de alguma forma. Aquele espírito precisa ser barrado, né? E esse espírito precisa ser barrado, porque para ele não prejudicá-lo mais, nem a ele e nem às outras pessoas, né? Então, a pessoa observada do ponto de vista imortal, ela é pré-existente ao corpo. Então, o meu espírito, a minha essência, ela é eterna e ela é imortal. E ela existe antes mesmo do meu corpo. Então, eu trago toda a bagagem, né, desses milênios, dessas várias reencarnações que a gente tem a mínima noção de quantas a gente já teve e quantas a gente terá. Porque esse é o nosso processo evolutivo. Então, seguindo aí, deixa eu ver aqui agora. Isso, então vamos lá. Nós já sabemos, né, que Joana, a série psicológica de Joana,
ela tem aí o Carl Jung, né, como a grande referência, porque o Jung, ele se diferencia, ele se distancia, vamos dizer, de Freud, nós já sabemos disso, né, pelo fator espiritual, né, pelo aspecto metafísico, a nossa essência, né? Então, Jung, ele definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. Então, o meu eu, né, ele se manifesta como a minha mente, como os meus pensamentos, aquilo que eu coloco como prioridade, né, a nossa essência, né, aquilo que eu trago registrado em mim. E para a gente entender, né, melhor essa consciência, é necessário a gente situar, né, nos situar ou entender as mensagens que nos chegam no aspecto psíquico através do sono, através da hipnose. Mais uma vez, Joana vem falando isso aí, né? Através dos delírios, que são as nossas alterações de consciência, nos nossos momentos de explosão, nos nossos momentos em que você trava e você, muitas vezes, você não consegue agir. Isso é um processo de histeria, que a histeria, ela te deixa num processo catatônico. Você paralisa, você fica sem ação. Você pode explodir ou você pode recuar. E você fica ali paralisado, em estado, né, assim, o olho vidrado, e você fica como se você tivesse morrido, né? Uma sensação de desaparecimento, de desmaio até, né? Então, esse desequilíbrio, ele nos tira a harmonia. E a psicologia transpessoal, ela vai além, né? Ela não para entre o momento em que eu fui concebida até o momento em que eu estou no estágio de vida, né? Ela vai além, ela ultrapassa os muros desse mundo visível, palpável, do mundo pessoa. Então, a consciência, ela vai gerar o que está registrado no meu perispírito, o que está na minha consciência, que está no meu íntimo. Eu vou conseguir alcançar a harmonia a partir do momento em que essa realidade, essa visão, ela se dilata, ela aumenta, né? Então, eu não tenho, vamos dizer, o limite, né? Eu não tenho limite, eu vou, à medida que o meu corpo, que o meu organismo, que a minha mente, ela consegue liberar, que eu consigo suportar as mensagens que me chegam, então, isso nos ajuda a encontrar o nosso equilíbrio, né? Isso foge, né, da psicologia tradicional, que a psicologia tradicional, ela não se preocupava com esse aspecto, né? Lá a psicologia dos moldes antigos não acreditava nisso, acreditava que era tudo um aspecto patológico. E a transpessoal nos mostra, mais uma vez, que a patologia, ela não é uma patologia, ela tem um aspecto transcendente, vem de outras origens, ela vem de outras vidas, de outras ações do nosso espírito, mas que está registrado o quê? Aqui, nesse momento. Essa que é a primeira e a última, né, manifestação do meu espírito. Então, a primeira, no aspecto de que eu tenho conhecimento, é desse corpo aqui. Então, para mim, é como se fosse a primeira vez. Mas é a última encarnação, é a minha última reencarnação. Essas experiências vivenciadas nos momentos de consciência alterada abrem perspectivas fascinantes para terapias libertadoras e proporcionam dilatação do conhecimento e do sentido mais amplo da vida. Então, esses momentos, essas terapias, né, da psicologia transpessoal, ela permite que a pessoa invada os espaços ainda escuros, as nossas sombras, né? É lógico que nós não vamos alcançar estruturas, a gente não vai ter licença, né, para
atingir determinadas situações e que a gente não está preparado, que a gente não tem ainda condições de ter aquela consciência aberta, liberta em nós. Então, as coisas vão devagar, né? É como, eu lembro que a Paty colocou, né, uma vez, é a casquinha da cebola, você vai tirando ali, que aquela casquinha vem aquela pelinha, vem outra pelinha, vem outra, e assim a gente vai, né, tirando, a gente vai tirando, escamoteando, né, a nossa consciência, né, o nosso ser. Então, quando a gente atinge esse sentido mais amplo da vida, a gente atende, a gente vai caminhar para o processo de plenitude, né? Quando a gente fala assim, dá a impressão de que, eu vou agir assim, porque eu já vou começar rapidamente no processo de nirvana, eu vou entrar no processo de plenitude. Não é assim, não. A coisa é lenta, né? O processo é devagar. Ai, meu Deus, então se eu agir assim, nessa vida eu já vou alcançar isso. Eu acredito que não, né? Nós não vamos alcançar, nós vamos caminhar para isso. E quanto mais consciência, quanto mais conhecimento eu tenho, né? Melhor eu vou superando os meus limites, eu vou abrindo, né? Eu vou me permitindo ver o que está além, o que está além de mim mesma, né? E o que está além de mim mesma está onde? Está dentro de mim, está guardado aqui dentro de mim. Então, eu sou esse universo está dentro de mim. Esse universo é o meu universo, é o universo do meu espírito. E cada um tem a sua estrutura, cada um tem o seu espírito, cada um tem a sua história, né? E aí vem a consciência. A partir do momento que você adquire, eu até utilizei esse pedacinho lá no finalzinho, porque dialoga muito com tudo que a gente vai falar, né? A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar as dimensões metafísicas, onde outras realidades são base do ser pessoal. Então, lá na frente a gente continua. Aí vem a questão do comportamento, que é a outra dimensão, né? Se eu tenho consciência, determinada consciência, eu consigo atingir, né? Ampliar esse grau de consciência, se eu abro os meus espaços, o meu comportamento ele vai mostrar em que pé eu estou, né? E no convívio social, a partir daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, né, das minhas aspirações, eu vou definir, isso vai definir as minhas atitudes, né? Eu vou ter respostas, né, aos meus anseios, aos meus desejos, né? Eu vou, então, ter condições de entender os valores, né, que eu adquiri até então. E eu vou poder reformular esses valores ou não. A partir do momento que eu não reformulo determinados valores, que eu não amplio, que eu não mudo o meu comportamento, que eu não mudo a minha forma de pensar, a consciência mais ampla, mais aberta, eu estou ou me privando, eu estou me mantendo presa a estruturas atávicas, né? A coisas que, a fatos, a histórias, a ações, a comportamentos ligados ainda em estruturas milenares do meu espírito. Então, eu preciso quebrar a corrente. Eu preciso quebrar essas amarras, porque senão eu vou continuar batendo na mesma tecla, é um processo de estagnação, né? Espíritos, né, muitas vezes, esse espírito, não é a primeira vez que ele comete esse erro, que ele faz isso, não, ele já fez isso 30, 50 vezes, 30 encarnações, quem vem cometendo os mesmos erros. Então, isso é um processo de estagnação, né? Então, nós somos o que pensamos. Então, nós somos, né, a nossa mente. A pessoa é a sua mente, né? Então, a sua mente, ou ela te libera, ou ela te algema.
né? E, às vezes, quando essa mente, ela te algema, ela precisa de disciplinas, ela precisa de te barrar, né? De uma forma ou de outra, porque você precisa ser barrado para você não se prejudicar mais e nem prejudicar os outros. Então, aí a gente vem, né, com essas reencarnações dolorosas, né? Momentos em que você fala, nossa, mas que coisa, mas por que eu estou passando por essa situação? Então, aceita, né? Pensa, eu preciso melhorar, isso não é sofrimento, isso é aprendizagem, né? Isso é oportunidade de melhorar, né? Então, o meu desejo, aquilo que, como eu vejo as coisas, eu vou expressar a qualidade evolutiva da minha pessoa, do meu processo evolutivo, né? Somente o autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. Então, a partir do momento que eu vou me analisando, que eu vou me burilando, que eu vou me melhorando enquanto ser, que eu vou entendendo, né, uma história. A história não tem só um lado, ela tem no mínimo dois lados, né? Às vezes ela tem mais 3, 4, 5 fatores. Então, à medida que eu começo a perceber que esse sentimento, eu começo a enxergar o outro de uma outra forma, né? Que eu começo a ver, né, as coisas, que eu começo a desvendar esses mistérios internos, eu vou me melhorando enquanto ser imortal, né? Eu acabei de assistir uma série que eu achei muito interessante, chama como é que é? Ninguém é Inocente. É uma história de... Os personagens principais, eles são síndrome de Down. Eu achei, assim, de uma grandeza a série, eu achei fantástica. E me veio isso aqui agora e tem essa questão aí do comportamento. Às vezes você julga alguém, né, como diz lá o Kant, né, a crítica ao julgamento, né? Às vezes você julga alguém, uma atitude de alguém, baseado naquilo. Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha irmã, que está aqui, baseado em coisas que eu acredito. Então, eu vou julgar o outro baseado naquilo que eu acredito. Mas, peraí, o outro é o outro. Eu sou eu. Eu tenho condições de entender o que o outro está passando. Eu tenho condições de entender por que ele agiu daquele jeito. Eu posso ajudar de alguma forma, mas não com o meu julgamento. Aí vem o ego, né? Aí vem o ego que nos agrilhoa, que nos amarra, né? Que ele não mostra, né? Que eu não consigo ver, a não ser o meu umbigo, né? Que é o meu ego. Então, nós vamos aí passando agora a personalidade, né? A personalidade é transitória e assinala etapas reencarnacionistas, né? Então, como é que a gente pode explicar isso, né? Transitória e assinala etapas reencarnacionistas. Eu sou definido pelas experiências que eu vivi de vidas passadas, né? Eu fui mulher, né? O meu espírito já passou pelo sexo feminino, pelo sexo masculino, já passou por várias situações, né? Eu já vivi em mundos totalmente diferentes do que eu vivo hoje. Eu já vivi em mundos primitivos, já vivemos, né, em mundos primitivos, cuja cultura era outra completamente diferente. Então, eu trago tudo isso, né? A minha inteligência, ela era maior ou menor, eu tinha uma inteligência, uma capacidade maior ou menor do que eu tenho hoje. Eu trago tudo isso. Como eu via as coisas da vida, como eu percebia as manifestações de arte do mundo, né, de vidas passadas. E eu trago isso tudo em mim hoje. Então, eu tenho vamos chamar de relacionamento interpessoal. Eu internalizo tudo isso e eu passo isso para a pessoa que eu sou hoje. Então, eu manifesto, né? A minha personalidade, ela está manifesta a partir
das minhas experiências passadas, das leis que me regiam em tempos passados, como as leis de hoje, né? E os costumes de cada época e da época de hoje, né? Então, eu trago em mim a remanescência, as características que eu herdei de experiências anteriores, né? Então, nós somos herdeiros, simplesmente somos herdeiros de nós mesmos. Então, a gente traz tudo aquilo, né? Os nossos condicionamentos, as nossas limitações, as dificuldades, os problemas de vidas passadas. Então, está tudo registrado aqui em mim, né? O meu perispírito, ele manda para o espírito quando o corpo desencarna e automaticamente o perispírito também ele vai embora. Mas fica tudo no espírito. Quando a gente reencarna, esse perispírito, ele traz essas marcas, né? A gente traz tudo isso aí. Então, assimilar todos os condicionamentos e exteriorizar essa personalidade, esse é o grande desafio da terapia transpessoal. Porque se ela é transpessoal, ela vai me ajudar a resolver essa estrutura, um momento, uma encarnação dolorosa, difícil, uma patologia, uma saúde debilitada, uma dificuldade, uma limitação física, uma limitação mental, uma limitação, um problema, eu vou achar isso está enraizado nas minhas atitudes do passado, na herança que eu trouxe para mim mesma, na herança que eu me dei de presente, né? Então, esse presente, o que eu vou fazer com isso? Isso é um presente, né? Isso é uma prova, isso é uma expiação, né? Então, eu vou poder colocar isso nesse corpo agora, eu vou poder entender, eu vou poder traduzir, né? Tentar entender o que aconteceu comigo. Então, aí eu vou quebrar. Eu preciso de quê? Né? Eu preciso tirar essa... como é que ela usa a expressão? Eu vou achar para a expressão aqui depois, que agora me fugiu, eu vou identificar aqui logo depois. Então, eu preciso achar isso aí para eu quebrar essa linha, para eu mudar a minha forma de pensar, a minha forma de analisar, tá? Então, nós temos aí agora a identificação. Então, nós já vimos consciência, nós já vimos o nosso comportamento, a nossa personalidade, né, que vem aprofundando cada vez mais. Quando ela entra aí, a gente volta lá na consciência, né? Aí nós vamos nos identificar. Como é que se processa essa identificação? Tem o processo da identificação externa e o processo da identificação interna, né? A identificação externa, né, são as minhas lutas, né, os conflitos, né, que eu vou assimilando do meu dia, meus comportamentos. O meu comportamento, né, o ambiente em que eu escolho é a lei de atração. Eu vou, a partir da forma como eu penso, né, a minha consciência, eu vou atrair aquele tipo de pessoa para perto de mim. Então, isso é o nosso fator externo. E aqui, mais uma vez, né, a gente tem a questão do apego, né? Então, Joana aqui, ela destaca muito essa questão do apego. A identificação tem tudo a ver com a estrutura de apego, né? O apego à matéria, né? Se eu sou muito apegada, eu estou apegada a esse corpo. Nossa, eu não sei se tem vida depois, eu não sei se isso é verdade, se tem vida depois. Eu vou me apegar a esse corpo aqui, eu não quero morrer, não. Né? Então, eu me apego aqui. Então, eu faço tudo, né, para que eu não vá cedo, vamos supor, uma ideia, né? Então, esse apego externo, segundo Joana, ele não é tão danoso quanto o apego interno, né? O apego interno, ele é responsável por nos manter nas mesmas vibrações que nos conduzem às patologias dolorosas. Então, quando eu me apego a sentimentos
de destruição, de dor, né? Se eu não consigo sair desse ambiente, se eu não consigo amar, se eu não consigo perdoar, se eu estou sempre batendo, se eu estou sempre fazendo, se eu sofri, eu estou sempre culpando, eu estou sempre perseguindo alguém, né? Eu não estou saindo, isso é um apego, essa dor, eu preciso me manter, isso me faz sentir vivo, né? Eu preciso do outro, então tem aquela coisa meio de vampiro, né? Então, o nosso espírito, eu preciso me alimentar do sangue do outro para poder sobreviver. Então, quando eu liberto, né, dessas provas, dessas expiações, desses momentos de dor, né, eu vou me libertando, né? Essa identificação, né? A identificação, ela nos mostra o estágio em que nós estamos, em que nós nos encontramos hoje. E essa desidentificação induz a conquista de patamares elevados. Então, se você liberta, se você perdoa, se você, mesmo doendo, sangrando, como foi falado na segunda passada, você perdoa e você, não, eu tenho que sair disso, eu não posso bater nessa mesma tecla já de tantas encarnações, de tantas reencarnações. Eu preciso me libertar. Esse é o processo evolutivo, né? Então, nós temos aqui, por fim, a individualidade. A individualidade é o somatório de todas as experiências. A individualidade é o ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização. Imperecível. A individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, como fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral e ideal. Enquanto a filosofia informava que a pessoa não é o indivíduo, na visão da psicologia profunda, este que superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência livre, é o ser total, pessoa transitória, individualidade eterna. Então, a gente volta lá, né, na nossa estrutura trina, espírito, perispírito e físico, né? O nosso físico, ele é a minha cara, como eu me mostro, né? Na minha finitude, eu trago em mim todo o infinito universal. Então, eu retomo, né, para a gente o quê? Essa figura aí, você de peito aberto, né? Você se enfrentar, nós nos enfrentarmos. E a gente vai enfrentar quem? Nós mesmos, né? As nossas limitações. Quem colocou essas limitações em mim? Eu mesma, né? Não aceitando, não perdoando, não amando, não compreendendo. Então, a partir do momento que eu me vejo como um ser falho, né? Incompleto, e que necessita da mão do outro para seguir em frente, da mesma forma que eu necessito da mão de Deus, o pensamento divino, o pensamento do amor de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Eu não vou ser uma pessoa melhor. E então, eu preciso disso para ser melhor, para eu poder me libertar, né? Para eu deixar essa roupa velha para trás. Eu vou deixar o homem velho e fazer ressurgir um homem novo, uma nova linha de pensamento. E eu vou fazer isso com o quê? Com o meu pensamento, a minha forma de visão, ampliando a minha forma de enxergar a vida, de ver o outro de uma forma mais limpa, menos condenatória, né? Porque nós somos arrogantes, a gente condena mesmo, a gente critica. Então, que a gente possa barrar esse tipo de pensamento, né? Sempre pensar num aspecto mais positivo, mais valorizado, mais iluminativo. Então, a gente volta lá na consciência, né, da individualidade, a gente volta lá,
da consciência. A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, olha aqui, quando fazê-lo, como realizá-lo e o que fazer. Faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades são base do ser pessoal. E eu encerro aqui trazendo um pensamento de Mahatma Gandhi, né? Eu tenho uma grande admiração por esse ser, né? Por esse espírito de luz. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, olha o ambiente, né? O nosso convívio. Quando a gente está feliz, a gente atrai pessoas felizes, né? A gente purifica a nossa mente, a nossa saúde, a gente fica mais feliz, a nossa saúde é outra, o nosso ânimo é outro. As amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. Ou seja, você está de bem com você mesmo, né? A partir do momento que você está feliz, essa felicidade pode não ser, o mundo pode estar ao redor, tudo muito difícil, mas você começa a enxergar aspectos positivos naquele momento de dificuldade. Você começa a ver mais o aspecto positivo que o aspecto negativo, né? O mundo exterior reflete o nosso universo interior, o universo interior, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para passar, e depois a Karina com certeza vai assistir, e ela vai, então, ampliar aí, vai fazer os comentários dela, né? Mais para frente, tá certo? Então, vamos lá.